Lá no Antigo Testamento, se você abrir a palavra do Senhor no livro de Samuel, no capítulo 2, e ler do capítulo 2 até o capítulo 4, você vai conhecer uma figura, que era a figura do profeta, do sacerdote, o representante de Deus naquela época. O nome dele era Eli. E o sacerdote Eli era um homem que desfrutava de uma reputação incrível. Ele serviu ao Senhor e serviu a nação como sacerdote durante 40 anos. Durante 40 anos da vida, ele viveu de forma exemplar. Ele cuidou da nação, ele cuidou do povo, ele cuidou da vida espiritual do povo. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que aquele povo recebesse a instrução fiel da palavra do Senhor, recebesse um atendimento pastoral diante das suas dificuldades. Ele também constituiu família, e ele teve filhos. E os filhos dele, por serem filhos de sacerdote, naquela circunstância, embora o ditado para nós hoje é filho de peixe, peixinho é, e a gente sabe que nem sempre é peixinho, naquela circunstância, quem nascia filho de sacerdote, automaticamente era sacerdote. A família responsável por cuidar das coisas do Senhor era a família dos levitas. E dentro da família dos levitas havia uma ordem sacerdotal. E essa ordem sacerdotal, no máximo, ela poderia passar de uma casa para outra dentro da mesma tribo de Levi, mas não podia passar para os outros filhos. Havia um estado dentro de Israel que era o estado responsável pela adoração. E Eli, então, automaticamente, treinou os seus filhos, e eles se tornaram também sacerdotes, que serviam junto com Eli. Mas o problema foi que esses sacerdotes, que serviam juntamente com o seu pai, começaram a deturpar tudo aquilo que o pai tinha zelado e tinha resguardado a nação para não fazer. Vou dar alguns exemplos para vocês. Os sacerdotes, por exemplo, eles se alimentavam de parte daquilo que era oferecido pelo povo em sacrifício a Deus, para perdão de pecados ou por gratidão a Deus. Eles se alimentavam de uma parte disso. Lá no final do processo de oferta de sacrifício a Deus, quando chegava no momento final, uma parte de toda aquela carne que era oferecida em holocausto era separado para o profeta, para o sacerdote e sua família. Os filhos de Eli inventaram um negócio bacana. Quando chegava a hora da família oferecer o sacrifício, aquela carne era colocada sobre um altar, ou aquela carne era cozida antecipadamente, e eles arrumaram lá um garfão de 3 pontas, e então eles inventaram o seguinte: nós não vamos esperar até o final do processo para pegar uma parte para nós. Nós vamos fincar esse garfo na carne, e o que sair no garfo é nosso, e o que ficar é de vocês. Olha, aqueles que fazem churrasco por aqui devem conhecer um pouquinho de carne, e você sabe muito bem que há uma certa falsificação nesse processo. Você sabe muito bem onde enfiar o garfo na carne. Quando você faz aquela costela bem saborosa na sua casa, você sabe muito bem aonde você vai encontrar a parte mais macia da carne e a parte mais saborosa. Você sabe onde tem mais gordura, onde tem menos gordura. Você sabe quando você chega no açougue o que é músculo e o que é picanha. E então essa família inventou um negócio bacana. Bacana aos olhos deles, porque foi uma grande falsificação, uma corrupção. E com estas coisas, como alimentos, eles começaram um processo de degradação dentro da própria família do sacerdote. E eles vão terminar isso já bem adultos, se prostituindo com as mulheres que serviam no tabernáculo. E Deus vai denunciar a casa de Eli. E vai denunciar a casa de Eli fazendo uma séria admoestação a Eli. Por quê? Porque aqueles filhos eram daquele jeito, porque Eli não soube educá-los corretamente. Eli era um homem que, embora conhecesse muito a respeito de Deus, tinha tudo para ser um grande pai. Infelizmente ele fracassou por N motivos. Ele fracassou em muitas áreas da vida dele. Ele era um sacerdote e, portanto, ele tinha uma série de responsabilidades junto àquele povo. E infelizmente no processo dele de servir como sacerdote, ele acabou esquecendo da sua família.
E nesse processo de se tornar um grande homem de Deus junto àquela nação, ele se tornou um pai ausente, ele se tornou um pai omisso, ele se tornou um pai bonachão. Os filhos faziam as coisas e ao invés dele dizer claramente que estava errado, ele dava risada, ele concordava, ele simplesmente assinava embaixo do que os filhos faziam. Se você ler lá no capítulo 2, versículo 29, você vai ver que ele permitia que eles continuassem praticando coisas erradas e equivocadas lá no serviço do Senhor. Mas não só isso, ele se tornou conivente com o que eles faziam. Ele passou a simplesmente fazer vistas grossas às coisas erradas que os seus filhos estavam fazendo. Um homem que tinha tudo para ser um pai fantástico, mas por sua ausência, por sua omissão, por sua conivência, por ser ele um bonachão, por ser ele passivo diante de tudo que seus filhos faziam, infelizmente a casa dele recebeu uma sentença dura de Deus. Deus disse: o povo vai ser derrotado por sua casa, por causa da sua casa. Os teus filhos serão mortos. E grande tristeza virá sobre esta nação por causa da tua família, por causa do que você tem deixado de fazer com seus filhos. E o resultado foi que esses filhos, especialmente Ofni e Finéias, são os dois nomes, eles entram numa campanha contra os filisteus, numa batalha naquela época, por volta de 1200 a.C., e eles levam a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus lá em Israel, e eles são derrotados. Os dois são assassinados no campo de batalha, a arca do Senhor é roubada, e então, quando trazem a notícia para Eli, Eli está sentado numa cadeira, ele se assusta com a notícia, cai, quebra o pescoço. E a sua nora, que estava grávida, vendo aquilo tudo, dá à luz a um filho, e põe um nome neste filho de Icabode, que significa, foi-se a glória do Senhor. Sabe como toda essa tragédia começou? Começou com a ausência do pai em sua casa. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso fora de casa, nenhuma reputação construída ao longo de 40 anos do lado de fora da casa compensa os prejuízos que se tem do lado de dentro, quando nós simplesmente não ouvimos, e se ouvimos, não obedecemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É disso que Jesus está falando aqui em Mateus, no capítulo 7. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é um louco que está construindo uma casa sobre a rocha, sobre a areia, perdão. Porque simplesmente sabe o que deve fazer, sabe o que precisa ensinar, sabe dos exemplos que precisa dar, e simplesmente se nega a fazer isso. Eu acredito que não há coisa mais triste para a vida de uma pessoa do que saber o que precisa ser feito e não fazer. E eu gostaria de, nesta noite, encerrar estas palavras e estes trabalhos em comemoração ao Dia dos Pais, me dirigindo de uma forma muito sincera a você que é pai. Nós vivemos numa época que, diferente da época em que os nossos pais foram criados por nossos avós, que a palavra do pai era a palavra final dentro de casa, nós vivemos num tempo que a palavra do filho é a palavra final dentro das casas. Os pais, por serem ausentes, os pais por serem omissos, os pais por serem coniventes, se sentem reféns de seus filhos, que têm todo o direito de cobrar a presença, que têm todo o direito de cobrar do pai a atenção. E então, quando nós deixamos de dar a presença e a atenção e o carinho que nós deveríamos dar, nós simplesmente nos tornamos reféns de filhos que não têm ainda condição de saber o que é bom para eles. Mas como nós nos tornamos reféns, nós fazemos o que eles querem e assinamos embaixo daquilo que eles fazem. E infelizmente nós estamos criando filhos cegos para o dia da calamidade, como Eli criou filhos cegos para o dia da calamidade. Se de manhã nós tínhamos um exemplo perfeito, um exemplo maravilhoso no pai pródigo, agora eu estou citando um exemplo desastroso de um homem extremamente bem sucedido fora de casa, que fracassou como pai, para dizer para vocês
que como pais nós temos a chance de construir uma família, construir filhos, construir casa sobre a rocha ou construir casa sobre a areia. A pergunta é, o que nós vamos fazer? Eu não estou falando isso para convencer você, de repente, a ser membro desta igreja. Eu quero falar isso, e estou dizendo isso para você, em nome de Jesus, para que hoje, definitivamente, você, eu, nós que somos pais, atentemos para a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que se nós queremos realmente dar bons frutos, se nós queremos realmente ter uma casa que não cede às tempestades, nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Essa figura da rocha é uma figura muito interessante em todo o Novo Testamento, porque essa figura é uma representação de Cristo. Quem é a rocha da nossa salvação? É Jesus. Quem é a rocha da nossa vida, que nos dá sustentação? É Jesus. Quem é que nos dá, quem é a rocha do nosso futuro, da nossa esperança? É Jesus. É construindo uma vida segundo as palavras do Senhor Jesus, obedecendo-as, que nós podemos construir uma casa sobre a rocha. Se preocupar com o futuro do seu filho, dos próximos 60, 70 anos que ele vai ter aqui, é algo bonito, mas é algo absolutamente ineficaz, porque os 60 ou 70 anos que ele vai ter aqui passa depressa. Eu estava nesse final de semana junto com outros irmãos que são pais de crianças que estão na UCP, olhando o tamanho dos nossos filhos, e no meu caso é impossível não olhar. E a gente diz, como isso passa rápido. Ele chegou aqui em Itapeva, tinha 1 ano e meio, e era quase do tamanho do Fred, e agora ele é o maior. A gente está tentando descobrir um jeito de fazer com que ele conviva com os maiores, mas a cabeça dele é de criança ainda, é só o tamanho. Já está usando as minhas camisetas, já arrumei um sócio. Passa muito rápido. Se eu for apenas me preocupar com comida, com vestimenta e com a educação que é dever meu dar a ele, eu estou perdido, porque o tempo passa muito rápido. E os nossos filhos não vão viver só 70 anos, eles vão viver eternamente, assim como nós. Esta vida aqui termina aos 70, se houver vigor passa até uns 80, uns 90, tem alguns abençoados por Deus que vivem um pouco mais do que isso, mas a vida aqui é muito curta. Só que nós viveremos eternamente depois desta vida aqui. E nesta vida eterna só tem um jeito de viver bem: se você estiver construindo sua casa sobre a rocha que é Jesus. Se você não estiver em Cristo, esta vida eterna é um castigo eterno, num lugar que você conhece como inferno. Tem muita gente que diz assim: pastor, inferno? O senhor não conhece a minha casa, o senhor vai ver o que é inferno. A sua casa é o céu, comparado àquilo que a Bíblia diz a respeito do inferno. Então não menospreze aquilo que Deus tem colocado como alerta para a nossa vida. A questão não é o quanto você é um homem honesto, a questão não é o quanto você é um homem de boa reputação, a questão não é o quanto você é bem sucedido, a questão é se a sua vida está ancorada sobre a rocha que é Cristo, ou se você está construindo sua casa sobre a areia. Este é o ponto. Eli sabia a verdade, mas ele não era um exemplo da verdade dentro da casa dele, e infelizmente os seus filhos aprenderam com ele. E como que eles aprenderam com ele? Aprenderam com a ausência dele a serem também ausentes. Aprenderam com a omissão dele a também serem omissos. Aprenderam com a conivência dele a também serem coniventes. Infelizmente, eles aprenderam a serem bonachões também. Aprenderam a fazer vistas grossas ao pecado. Isso pode acontecer com qualquer um. Quando eu estava no seminário, tinha um professor, que vocês conhecem, porque ele vem aqui de vez em quando, reverendo Sebastião. Ele dizia o seguinte: cuidado para que lidando com o sagrado, fazendo referência à Bíblia, fazendo referência à igreja, vocês não se acostumem tanto com o sagrado, que vocês desacralizem o sagrado, passem a achar coisa normal. Isso acontece em todas as profissões ou ofícios.
É bem provável que o homem que é, por exemplo, advogado, ele lide tanto com lei, e ele trabalhe tanto com leis, que chega um momento que ele não dá mais importância para as leis. Ele acaba se sentindo acima disso. Aqueles que lidam com a saúde, trabalham tanto com isso, que acabam se sentindo onipotentes, e não dão mais atenção para isso, e acabam morrendo nisso. Aqueles que dirigem tão bem, que chega um dia que para de se preocupar com isso, e aí sofrem acidentes. Então não importa o quanto você é bom no que você faz, o que importa é sobre quais bases você tem vivido. Porque você pode ser muito bom hoje, mas em algum dia desses por aí, você vai se achar tão bom que você não vai prestar mais atenção nos detalhes, e nesse dia você estará a um passo da ruína. A mensagem que eu tenho para trazer para vocês nessa noite é uma mensagem de um único ponto, e o ponto é o que o Senhor Jesus está dizendo: cuidado com a construção que você tem feito. Construa sua casa sobre a rocha, construa a vida dos seus filhos sobre a rocha que é Jesus. O Senhor Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu realmente não quero viver todos os dias da minha vida me preocupando com as coisas que são terrenas. Eu não quero gastar todo o meu tempo para tentar garantir o conforto e uma vida boa para o meu filho aqui, porque isso de fato não tem valor. Isso é pequeno e curto demais. Não abra mão da vida do teu filho na eternidade. Nós deveríamos nos preocupar com o bem-estar da nossa família na eternidade. E aí eu vou descobrir que eu não posso garantir a eternidade dos meus filhos, do meu filho, da minha família, mas eu posso fazer o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu posso ouvir as suas palavras e eu posso praticá-las. E então o Senhor Jesus está dizendo que eu serei comparado a um construtor que faz uma casa sobre a rocha. Tem muita gente que diz assim: ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não passa pelos problemas que eu passo. O Senhor Jesus está dizendo nesse texto que os mesmos problemas que você passa são os mesmos problemas que todos passam. A tempestade aqui veio sobre a casa que estava construída sobre a areia, mas veio também sobre a casa que estava construída sobre a rocha. A mesma tempestade. Sabe o que isso significa? Significa que eu não vou poder chegar diante de Deus e vai falar e dizer assim: Senhor, eu não criei bem os meus filhos porque olha a condição em que eu vivia. Mas Jesus vai dizer assim: eu mandei tempestade sobre todo mundo, não foi só sobre a sua casa. A diferença é que os teus pés estavam sobre a areia e outros estavam com os pés sobre a rocha. E então eu quero encerrar este Dia dos Pais dizendo para você o seguinte: Deus nos deu um exemplo de como nós devemos ser pais pródigos. Nós devemos ser pais amorosos, que acreditam no governo de Deus e têm coragem e paciência de deixar Deus ensinar lições difíceis para os nossos filhos. O pai pródigo é aquele que procura os seus filhos. Ele quer ensinar coisas boas para os seus filhos. Eles não desistem dos seus filhos. Eles não desistem de dizer a verdade para os seus filhos. O Senhor quer que nós sejamos pais pródigos, pais que perdoam, pais que celebram as vitórias dos seus filhos. Eu pergunto para você, antes dos dias dos pais, antes do Dia dos Pais, esse que nós celebramos hoje, quando foi a última vez que você celebrou a vitória de um filho seu? Quando foi a última vez que você sentou para comemorar os avanços dele? Nós devemos parar para pensar nisso. Quando foi a última vez que você ensinou alguma coisa para o seu filho? Eu queria falar com você, pai, olhando olho no olho. Quando foi a última vez que você ensinou alguma coisa para o seu filho? Ensinou, por exemplo, a não falar enquanto uma outra pessoa estiver falando. Educação isso. Quando foi a última vez que você ensinou para o seu filho a dar lugar para alguém que é mais velho? Quando foi a última vez que você parou para ensinar para o seu filho que ele deveria ser cavalheiro com as mulheres? Porque nós temos uma geração de jovens, e não só jovens, mas uma geração de homens que não sabem tratar com cavalheirismo as mulheres.
Quando foi a última vez que você, pai, gastou um tempo com seu filho para ter uma conversa séria com ele a respeito da vida, a respeito da fé? Pastor, mas eu não sei nada sobre a fé, então eu aconselho você a vir aprender algo sobre a fé. Quando foi a última vez que você conversou com seu filho? Finalmente, essa é a última pergunta que eu quero fazer. Quando foi a última vez que você conversou com seu filho a respeito da eternidade? Pastor, eu não sei nada sobre a eternidade para falar com meu filho, então eu te aconselho que você busque aprender. Porque a vida dele aqui nesta terra é tão curta que a palavra de Deus diz que não passa de um breve pensamento, uma neblina que logo se espalha. Mas a vida real dele é aquela que vai acontecer depois da morte. Esta é a vida eterna. Não adianta nada eu ser um bom pai no que tange as coisas desta vida, se eu não for um bom pai no que tange as coisas da eternidade. O Senhor Jesus disse que os homens sábios constroem a casa sobre a rocha, que é Cristo, e os homens loucos constroem a casa sobre a areia. Que são as coisas deste mundo? Que tipo de pai você é? Eu gostaria muito que nós todos fôssemos pais pródigos, cheios de amor, comprometidos com Deus, sustentados e dependentes de Cristo a cada dia, comprometidos em ensinar para os nossos filhos valores tanto para esta vida quanto para a eternidade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.